Está começando mais um episódio de Diário de um Jovem Offline. Esse aqui é o episódio 2, onde eu vou tratar um pouco mais sobre sentimentos e conversar com vocês sobre o que nós sentimos. Caso você ainda não me conheça ou apareceu aqui nesse episódio achando que é o primeiro, mas não é, o segundo episódio já, eu aconselho você não assistir ele agora, assiste o prólogo e o primeiro episódio, que é onde eu explico um pouco mais sobre o podcast e como eu demorei muito pra começar ele. E lá você vai me conhecer melhor, porque até mesmo eu me apresento no prólogo, beleza? O prólogo é muito rápido, entendeu? Ele é acho que é 2, 3... Não é nem... Eu nem sei quanto tempo é, eu acho que é 1 minuto, 2 minutos. Já o segundo episódio é um pouquinho maior, porque eu me apresento, eu converso sobre como eu demorei muito pra começar o podcast, como que eu comecei... nem eu sei explicar. É muito bom você ir lá assistir pra conhecer um pouco mais sobre o podcast, como é que começou esse projeto, da onde ele veio, pra depois você vir aqui e assistir esse episódio. Mas se você não quiser assistir, prazer, me chamo Felipe, tá? Tenho 17 anos. E é isso aí, comecei esse podcast do nada, beleza? Mas se quiser saber um pouco mais sobre ele, é só assistir o prólogo e o primeiro episódio, beleza? Esse aqui é o segundo, onde eu vou tratar um pouco mais sobre o sentimento e como ele é péssimo pra nós, beleza? Então é nóis, fique com o episódio. Sentimentos. Uma palavra que eu não sei dizer se é boa ou ruim. Tipo, eu nunca sei expressar meus sentimentos. Da última vez que eu fiz isso, eu fingi estar falando de outra pessoa, para que a pessoa que eu estivesse falando não soubesse que eu estava falando de mim para ela. E foi aí que eu percebi que eu não sei demonstrar nada. Por exemplo, eu tô gostando de uma pessoa, mas em vez de eu falar que eu tô gostando da pessoa, eu simplesmente falo: tô gostando de uma pessoa aí, pode me ajudar? Eu falo isso pra pessoa. Isso é horrível, por causa que a pessoa nunca vai saber se eu tô gostando dela. Eu fiz isso esse ano, de 2022, em janeiro. E eu... mal começou o ano e eu perdi a oportunidade de me relacionar com alguém, entendeu? Outra situação horrível é quando é pra conhecer gente nova. Eu só me abro com a pessoa depois de dias. E o ruim é que se eu ver aquela pessoa uma vez na vida, eu não vou nem saber como me expressar com ela. Então eu nunca vou conhecer aquela pessoa, nunca vou saber o nome dela. Pra mim falar com alguém, eu tenho que passar dias em contato com aquela pessoa pra mim criar um diálogo. E um exemplo, teve um dia que eu tava gostando de uma menina. Isso foi no 4º, 5º ano, 2011 talvez, por aí. E simplesmente eu nunca falei com ela. E aí teve um dia que eu decidi me abrir com ela, mostrar todos os meus sentimentos e simplesmente tentar algo. Só que o burro aqui escolheu a pior hora pra fazer isso. Eu escolhi a hora do recreio, onde tinha várias pessoas do lado. Aí eu decidi chegar nela e perguntar sobre o sentimento dela, se era recíproco, acho que é assim, e se ela gostava de mim também. E bom, já várias pessoas do lado, já dá pra saber o que aconteceu, né? Eu não vou nem entrar em assunto. Então, a partir daí, eu nunca mais consegui me expressar com ninguém. E é por isso que os meus únicos amigos são os de infância, porque até hoje eu não fiz mais nenhum. Inclusive, se você quiser me mandar o seu currículo, tá bom? Eu tô aceitando vaga pra ser meu amigo. E eu tô precisando, pelo amor de Deus. E se nós pararmos pra pensar, isso é real. Por quê? Temos medo de sair do quarto e as pessoas falarem mal da gente. E até mesmo não gostar... As pessoas falaram mal da gente e até mesmo não gostar da nossa presença. Isso é péssimo, cara, porque a gente nunca vai saber se alguém vai querer que a gente saia do quarto ou se fique ali mesmo, entendeu? Eu já passei muito por isso. E... é a vida. Vamos lá, você concorda comigo que no dia que você estava triste, faltava alguém pra você conversar? E isso acontece por medo da reação da pessoa. Então você espera aquilo passar e segue a vida. Só que você sabe muito bem que aquela tristeza vai voltar, de uma forma ou de outra. Então você se esconde novamente e nunca fala com ninguém sobre o que você está sentindo. Bem, nesse episódio eu irei tratar a fundo sobre os 6 sentimentos que existem em uma pessoa e dizer minha opinião sobre eles, para que
Parece que isso vai ser uma aula chata de ciências, mas calma, que vai ser interessante. Só lembrando que se você tiver algo para fazer, faça enquanto ouve o podcast. Use-o para passar o tempo. Mais uma coisinha, esse podcast é exclusivo do Spotify, tendo episódio toda terça às 7 horas da noite. Então, para facilitar, ele também está no YouTube como podcast independente, ou seja, talvez saia episódio no Spotify que não vai sair no episódio no YouTube, mas nunca vai acontecer de sair episódio no YouTube e nunca sair no Spotify, entendeu? Os episódios do Spotify são exclusivos do Spotify, mas talvez eles saiam no YouTube. E também a gente está no Instagram como @diário de um jovem offline, tudo junto. Lá você vai poder ter alguns spoilers dos próximos episódios, porque eu sempre posto as artes um dia antes do episódio sair. Por exemplo, hoje é segunda, no dia que eu tô gravando esse episódio, e o episódio só sai amanhã, mas a arte já tá lá. Tem gente que já tá sabendo sobre o que vai ser o spoiler. E lá tem enquete também, caso você queira escolher o próximo episódio, o próximo assunto, e pra gente conversar sobre isso, beleza? Bem, para começar, como eu disse, existem 6 tipos de sentimentos: felicidade, tristeza, medo, surpresa, raiva e nojo. A maioria deles vamos descartar, porque não faz sentido falarmos sobre nojo, sobrando apenas a felicidade, a tristeza, o medo e a raiva. Então vamos lá. Para começar, vamos falar sobre a felicidade. A felicidade é um dos sentimentos mais falados. Nós ficamos felizes em um aniversário, como também ficamos felizes quando ganhamos um cachorro, um gato novo. Podemos chamá-la de emoção explosiva, porque surgiu do nada. Você não fica um pouco feliz para depois ficar realmente feliz. Você só sente a real felicidade quando ela acontece. Por exemplo, um aniversário surpresa. Você não sabe que é seu dia de aniversário, mas quando todos gritam surpresa, você fica feliz. Não por conta do bolo, dos doces, mas sim porque mais alguém, além de você, lembrou do seu aniversário. Isso é um sentimento momentâneo, ou seja, você pode estar com ódio o dia todo por conta do dever da escola, do projeto que você está fazendo, que está atrasado, você tem que entregar, mas você vai ficar feliz ali naquele momento por conta da felicidade. Mas toda aquela tristeza que você sentiu o dia todo vai voltar, e esse sentimento de tristeza é o pior de todos. Bem, a tristeza é diferente da felicidade, não é sentimento explosivo. Ela surge dentro de você e depois ela explode. Um exemplo é com o luto. Você sabe que perdeu alguém, mas fica na dúvida se é real ou não, se aquilo é um sonho, se você tá imaginando coisa, se aquela pessoa ainda está no hospital e você não sabe. Então logo depois a ficha cai, porque você se apegou muito àquela pessoa e você não quer perdê-la de jeito nenhum. Então você escolhe não acreditar que perdeu aquela pessoa e vive um tempo até depois de você perceber que realmente ela não tá mais entre nós, não tá mais ali com você. Isso aconteceu comigo 2 vezes. Eu perdi meus dois avós, no caso meu avô e minha avó materna, e eu passei o dia todo no velório deles. Não foi no mesmo dia, mas foi um mês minha avó morreu, 2 meses depois meu avô morreu. Na verdade foi ao contrário, meu avô morreu primeiro, depois foi minha avó. Aí, no primeiro momento, quando eu descobri que ela morreu, eu fiquei triste, mas depois eu voltei ao normal. Eu não fiquei triste o dia todo. Depois eu fui pro velório e, cara, pra você ter noção, eu fiquei jogando Minecraft no velório. E, eu não tava acreditando. Como meu avô morreu primeiro, foi a primeira sensação de luto que eu senti na minha vida toda. Eu já perdi minha bisavó e eu já fui no enterro dela. Só que eu era muito novo, então eu não sabia o que sentir. Aí quando meu avô morreu, eu simplesmente não senti nada, eu posso dizer. Só no momento em que o caixão fechou, que eu vi a pessoa tampando o caixão, foi quando eu não consegui segurar mais nada. E ali eu me derramei, podemos dizer assim. Aí eu tenho a mãe do meu colega, que é como uma mãe pra mim. E ali naquele momento eu abracei ela e
Eu não sei porque eu tô falando isso, tá ligado? Tô ficando triste aqui já. A mesma coisa aconteceu no velório da minha avó. Eu senti a mesma coisa, só senti quando o caixão fechou. E a partir dali, eu fiquei triste. E aí eu percebi como o luto é uma merda. Porque você não sente nada. Você só sente depois. Bem, agora voltando ao assunto da tristeza. A mesma coisa acontece quando você está prestes a pedir uma amiga ou um amigo em namoro. E ela recusa. Então você se sente como um luto, porque sabe que aquele sentimento de amor que você guardava há anos foi por água abaixo. E vai ter que aprender a amar aquela pessoa apenas com um amigo. Mas a tristeza também vem como um boleto. Vai me dizer que você nunca ficou triste por ter que gastar aquele seu suado dinheirinho com um boleto. Cara, é a pior coisa. Porque você vai e passa o mês todo pensando no seu salário. E aí chega no final e você vai lá e lembra que tem um boleto pra pagar. E isso te dá raiva. Porque você fez planos, cara. Você trabalhou o mês todo. Você fez planos tanto para um relacionamento quanto para um lanche no final de semana. Então você pensa em desistir de tudo e começa a ter raiva da vida, porque nada deu certo. Então todos os seus planos começam a dar errado, e isso te traz raiva e frustração. Eu conhecia pessoas que tudo tinha que ser perfeito, porque se ele ficasse com raiva, ele parecia que ia quebrar tudo. E é totalmente compreensível. Por quê? Porque a raiva vem junto com a frustração. Na verdade, a frustração vem junto com a raiva. Seja por não conseguir terminar aquele dever, ou por até alguém ter te decepcionado. E isso te gera medo. E o foda é que o medo, que é a próxima coisa que a gente vai falar, vem depois de você ser decepcionado. Porque, por exemplo, a gente nasce com medo, vivemos com medo de viver, temos medo até de quem somos. E, cara, eu não entendo o medo. Quando somos crianças, temos medo do escuro e de olhar debaixo da cama, dentro do guarda-roupa, dormir com a luz apagada. E quando somos adultos, temos medo de contas. e é sério, mas realmente temos medo de... o gravador de voz aqui parou de gravar, não sei porquê. Então agora eu tô usando o gravador do iPhone mesmo, por causa que o gravador que eu tava usando, não sei o que rolou, parou. Então talvez eu não tenha a edição de voz aí que eu coloco, que eu deixo minha voz um pouco mais grave pra melhorar, né, pra vocês ouvirem melhor. Mas é bom que vocês podem comentar se o áudio tá bom assim ou se eu devo arrumar algum jeito, beleza? Mas é o seguinte, voltando ao nosso assunto, a gente tava falando sobre os medos, né? Que nós, quando somos crianças, nós temos medo de escuro, de olhar debaixo da cama, de guarda-roupas escuros. Temos medo do escuro. Caralho, derrubaram uma moeda em cima do meu teto, velho. Oxi. Então assim, nós temos medo do escuro. Temos medo do inexistente, podemos dizer assim. E já como somos... Nós adultos, nós temos medo de contas, boletos pra pagar. Mas, tipo, basicamente temos muitos medos. Medo de reação, medo do inexistente, medo do futuro, medo de alguém saber do passado, medo de medos. Basicamente, um longo roteiro falando apenas sobre sentimentos. E se você parar pra pensar, todos estão ligados entre si. Por exemplo, a felicidade por um filho nascer, a tristeza por alguém morrer, a raiva por ter dado tudo errado e o medo de tentar novamente. Então, aqui estamos. Chegamos ao fim desse episódio. Um episódio mais longo só para dar tempo de você lavar suas vasilhas, já que esse é o objetivo do podcast. Por favor, siga a gente nas redes sociais, @umjoboffline, tudo junto no Instagram. Agradeço por ter me ouvido até aqui. E esse projeto até agora tá dando certo. E é um longo projeto.
beleza? E se você quiser acompanhar a gente em mais plataformas, é só ficar de olho no Instagram, que talvez chegue mais alguma novidade, beleza? Então é isso, até o próximo episódio. Falou!